Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Separada da Igreja Bizantina, a Igreja de Roma desenvolveu o tema do Credo dos Apóstolos algum tempo depois dos anos 600. Foram incorporadas passagens que ainda hoje são familiares. Deus se tornou o Criador do céu e da terra. E, em uma representação que nada tem a ver com a Bíblia, Jesus, que padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos antes de ressuscitar ao terceiro dia. O credo, nesta época, também introduziu o conceito da Santa Igreja Católica e da comunhão dos santos. Durante os séculos 6 e 7, a suposta crença herética nestoriana se espalhou até a Pérsia, o Iraque e o sul da Índia, alcançando até a China, onde os missionários chegaram à corte imperial do imperador Tan Hai Tung em 635 d.C. Ele se sentiu tão inspirado pela nova doutrina que mandou traduzir o credo nestoriano para o chinês e sancionou a construção de uma igreja e um mosteiro comemorativos. Quase um século e meio mais tarde, em 781 d.C., um monumento em homenagem a Nestório foi erguido em Xianfu. Enquanto isso, os arianos, que também negavam a divindade de Jesus, tinham desenvolvido uma forte influência na sociedade europeia. A história cristã usa o termo bárbaro para descrever arianos como os godos, visigodos, que seriam os godos do oeste, os trogodos, que seriam os godos do leste, os vândalos, que seriam os wends, lombardos e borgonheses. Mas a descrição se refere a nada mais que diferenças culturais. Ela não implica que esses povos fossem rufiões pagãos. A hostilidade declarada dos tais bárbaros para com Roma e Bizâncio não era mais bárbara do que o imperialismo romano selvagem, e na maior parte do tempo eles eram mais defensivos do que agressivos, embora tivessem sido outrora totalmente pagãs, como os próprios romanos. Essas tribos, na maioria, já tinham se tornado seguidores de Ário no século IV. Da Espanha e do sul da França, através da Ucrânia, a maior parte da Europa germânica era cristã ariana no século VII. Outra doutrina que até certo ponto tornara-se associada aos nestorianos e arianos era remanescente do culto de Prisciliano d'Ávila do século IV. Seu movimento cristão alternativo tinha começado no noroeste da Espanha, fazendo significativas incursões em Aquitânia. Fundamental para a crença prisciliana, que veio do Egito, da Síria, da Mesopotâmia, era a mortalidade da bem-aventurança Maria, ideia contrária à sua imagem semidivina na Igreja Romana. Prisciliano fora executado em 386 d.C. em Trier, que seria mais ou menos norte de Metz, e seu corpo foi transferido posteriormente para o sepultamento na Espanha. Diante dessas alternativas ao cristianismo ortodoxo que se alastravam, a Igreja Católica ia perdendo sua proeminência no Ocidente. O catolicismo estava cercado e infundido de várias outras formas de fé. Entretanto, elas geralmente se baseavam em tradições judaicas, em vez do conceito paulíneo que fora adotado e adaptado por Roma. Com exceção de algumas facções com base espiritual dentro do movimento gnóstico, eles retinham crenças próximas à tradição dos Desposini, promovendo a doutrina nazarena da humanidade de Jesus e pregando sua mensagem em vez de venerar sua pessoa. Paralelamente à estrutura cerimonial da Igreja Romana,
Uma seita erudita evoluiu às margens do catolicismo. Era um movimento dinástico encabeçado por Martinho de Tours, que negava o episcopado e se baseava em antigos conceitos egípcios e orientais. De um modo geral, a sociedade essênia em Quiran ou Quaran tinha uma existência solene e regulada, um estilo de disciplina religiosa que fora perpetuado nas regiões dos desertos. Essa mesma exclusão, essencial para a existência monástica, fosse ela aplicada às comunidades pequenas ou aos eremitas ascéticos, era perfeitamente apropriada para uma vida de estudo e contemplação. Provavelmente, o pioneiro monástico que foi São Martinho seja mais bem lembrado por ter partido seu manto em dois para dividi-lo com um mendigo nu. Natural de Panônia, Martinho foi um bom soldado do exército imperial antes de fixar residência em Poitiers e estabeleceu o primeiro grande mosteiro da Gália, em Marmoutier. Por volta de 371 d.C., ele foi nomeado bispo de Tours, mas continuou sua existência monástica. Futuramente, Martinho se tornaria um santo padroeiro da França. Um dos primeiros missionários da Europa nas Ilhas Britânicas foi San Germano d'Auxerre, que visitou a Grã-Bretanha no século V e foi o professor de St. Patrick da Irlanda. Filho de um diácono da igreja celta, Patrick fora capturado por piratas quando ainda era menino. Depois de algum tempo como escravo, ele fugiu para a Gália, onde foi treinado para ser missionário, nos mosteiros de Lerins e Auxerre. Em 431 d.C., ele retornou à Grã-Bretanha e começou sua missão em Nortúmbria. Os ensinamentos de Patrick eram diferentes em muitos aspectos dos ensinamentos de Roma, e seus escritos indicam uma distinta tendência para as tradições dos arianos e nestorianos. Ele não era apreciado pela Igreja Católica, cujos governadores afirmavam categoricamente que Patrick não servia para o sacerdócio. Patrick baseava seus ensinamentos somente nas Escrituras. Ele não tinha tempo para a autoridade estrita dos bispos romanos, pois se interessava muito mais pela fraternidade da igreja celta adversária. Uma das figuras de maior destaque no estabelecimento de mosteiros europeus foi São Benedito. Natural de Spoleto, na Itália, Benedito fixou residência numa remota caverna nas florestas perto de Roma. Mais tarde, ele encontrou um retiro mais agradável no belo Monte Cassino, uma colina proeminentemente entre Roma e Nápoles, que era, na verdade, o local de um velho templo de Apolo. O lugar pagão não agradava os bispos católicos, mas ao Benedito logo se juntou um grande grupo de discípulos, dentre os quais Gregório, o grande bispo de Roma, que foi mais ou menos entre 590 e 604 d.C. Em relativamente pouco tempo, o grupo beneditino ganhou considerável influência nas questões políticas, especialmente em seus esforços para conciliar os godos com os belicosos lombardos da Itália. A Ordem de São Benedito promovia a devota reverência, a observância estrita das horas de oração e as práticas das posses comuns no ambiente monástico de aprendizado, sob a supervisão de um abade residente. Com o tempo, Benedito fundou 12 mosteiros, cada um com 12 monges, e ele geralmente é considerado o pai das ordens monásticas no cristianismo ocidental. Desde aqueles tempos remotos, os beneditinos eram grandemente responsáveis por manter altos padrões de educação, arte sacra e música na Europa. Essa era da evolução da ordem beneditina assinala o começo do que às vezes se chama a Era dos Santos. Um período que na tradição romana católica podemos dizer que ainda se estende até hoje. Enquanto a Igreja Romana se ocupava obsessivamente com dogmas e estruturas eclesiásticas, a Igreja Celta mostrava um interesse pelos corações e mentes das pessoas. Em 597 d.C., o cristianismo celta já estava tão difundido que o bispo Gregório de Roma enviou um monge beneditino, que foi Agostinho, à Inglaterra, especialmente para estabelecer a Igreja Romana mais firmemente no país,
Sua chegada foi deliberadamente marcada para logo depois da morte do proeminente pai da Sagrada Família, o gentil São Columba. Agostinho começou seu trabalho no sudoeste da Inglaterra, mais precisamente em Kent, onde a esposa do rei local, Ethelbert, já era católica convicta. Em 601, o Agostinho foi proclamado, então, o primeiro arcebispo de Canterbury e 2 anos depois, ele tentou se tornar primado da Igreja Celta também. Entretanto, tal investida só poderia dar errado num sistema que permanecia mais nazareno do que romano. Na verdade, o plano de Agostinho não era a unificação das igrejas, e sim a subjugação estratégica de uma igreja tradicional que Roma tinha declarado mais ou menos herege. Somente em 664, no sínodo de Whitby, em North Yorkshire, Roma conseguiu a primeira vitória doutrinal sobre a Igreja Celta. O principal debate era acerca da data da Páscoa, pois o sumo pontífice tinha resolvido que a Páscoa cristã não devia mais ser formalmente associada à passagem ou à Páscoa dos judeus. Contra todos os costumes prevalecentes e contra toda a tradição celta, os bispos católicos conseguiram o que queriam, eliminando para sempre os históricos vínculos judaicos e celtas. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.